Descubra quem foram os amores de Marcos Caruso antes dele encontrar sua grande paixão, seu atual marido. Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores da vida de um dos atores mais queridos do Brasil e revelar detalhes que pouca gente conhece. Vamos falar dos relacionamentos que marcaram a vida dele, dos filhos, dos casamentos e, claro, da história de amor que ele vive atualmente. Mas para entender como ele chegou até aqui, com esse sorriso sereno e uma vida tão sólida, a gente precisa voltar no tempo e conhecer o caminho que ele percorreu desde o começo. Marcos Viana Caruso nasceu em São Paulo no dia 22 de fevereiro de 1952. Desde cedo, a vida dele já mostrava que não seria nada comum. Ainda menino, acompanhou a família para assistir ao musical My Fair Lady, estrelado por Bibi Ferreira e Paulo Autran. E saiu do teatro com uma certeza: era aquilo que queria fazer da vida. Enquanto outras crianças brincavam de bola ou de carrinho, Caruso criava seus próprios personagens. Pegava os retalhos que a avó costureira deixava pelo chão e transformava em bonecos. Inventava falas, criava cenas e apresentava verdadeiros espetáculos improvisados para quem passava pela casa. O pai, mais pé no chão, queria que o filho tivesse uma profissão segura e Marcos acabou cursando Direito na tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Mas a paixão pelo teatro era mais forte. Nos anos 70, em plena ditadura militar, ele mergulhou nos grupos de teatro imajados, como União e Olho Vivo, e ali aprendeu na prática o peso que a arte poderia ter. Enquanto assinava petições e estudava códigos de lei, também decorava falas e construía personagens. A primeira chance na televisão veio em 1978, na novela Aritana, na antiga Rede Tupi. O papel era pequeno, mas foi suficiente para abrir a porta que ele tanto queria. A partir daí, vieram trabalhos em outras emissoras, TV Cultura, Band, Manchete. E não pense que ele se limitou a atuar, Caruso também escrevia e dirigia. Na Manchete, chegou a assinar a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, além de participar de sucessos como Pantanal. E olha que curioso, foi nessa época que ele protagonizou um dos primeiros nus masculinos da televisão brasileira, o que na época foi considerado ousadia. Esse começo mostra muito do que ele se tornaria depois, um artista versátil que não aceitava rótulos nem limites. E é nesse espírito inquieto que a carreira dele deslanchou de vez nos anos 2000, quando a Globo abriu as portas para papéis que se tornariam inesquecíveis. Mas antes de falar dos grandes sucessos e do auge da carreira, vale abrir um parêntese para falar de outra parte fundamental da vida dele. Porque enquanto a carreira crescia, a vida pessoal também estava cheia de capítulos importantes. Enquanto o público começava a conhecer o talento de Marcos Caruso nos palcos e na televisão, a vida pessoal dele também ganhava destaque. Nos anos 70, ele se casou com a atriz Jussara Freire, uma união que durou 20 anos, de 1974 a 1994. Dessa relação, nasceram 2 filhos, Mari e Caetano, que até hoje são muito próximos do pai. O casamento dos dois foi um dos mais comentados da época, porque Jussara também brilhava nas novelas, e juntos formavam um casal admirado dentro e fora dos bastidores. Mesmo depois da separação, Caruso sempre fez questão de dizer que a relação terminou de forma respeitosa e que eles permaneceram amigos. Após o fim desse casamento longo, o ator viveu outras histórias. Foram, ao todo, 4 casamentos com mulheres e ele próprio já declarou em entrevistas que considera todos bem-sucedidos, porque deram certo enquanto duraram. Uma dessas relações foi com a artista corporal Dani Calixto, com quem ficou de 2004 a 2010. Caruso nunca fez da vida pessoal um espetáculo, mas, como é uma figura pública, sempre havia curiosidade em torno de quem estava ao lado dele. E olha a ironia do destino. Enquanto os personagens de suas novelas viviam paixões conturbadas, traições e separações explosivas, a vida real dele era conduzida com discrição, sem escândalos, sem brigas públicas, apenas ciclos que se fechavam e outros que se abriam.
Mas a grande reviravolta viria alguns anos depois, quando Caruso encontrou uma paixão que mudaria totalmente a forma como o público o enxergava. Um relacionamento diferente dos anteriores, mas que ele descreve como uma união de alma. Foi esse encontro que levou muita gente a se perguntar: afinal, Marcos Caruso se assumiu? Ele é gay? Ou prefere não rotular a própria vida? Foi em 2018 que Marcos Caruso conheceu quem ele mesmo chama de sua grande paixão, o técnico de enfermagem Marcos Paiva. O primeiro encontro parece cena de novela, um dia chuvoso no Rio de Janeiro, num simples passeio ao Shopping Leblon. Paiva estava ali para tomar um chá, e do outro lado estava o ator que, sem saber, mudaria sua vida. O que começou com uma conversa despretensiosa virou uma parceria sólida, que hoje já passa de 6 anos. Durante um bom tempo, o casal viveu a relação de forma reservada. Mas em 2022 e 2024, começaram a aparecer nas redes sociais declarações de amor, fotos de viagens, inclusive uma comemoração em Paris, com direito à Torre Eiffel como cenário para as chamadas bodas de açúcar. Foi nesse momento que muita gente percebeu: Marcos Caruso estava casado novamente, só que agora com um homem. E isso, claro, virou assunto em todos os cantos. Só que aqui entra um ponto muito importante. O próprio Caruso sempre deixou claro que não gosta de rótulos. Em entrevistas, ele afirmou que não assumiu nada, que nunca escondeu sua vida pessoal, mas que também não sente necessidade de colocar um carimbo na sua sexualidade. A minha relação com o meu marido é a mesma que tive com qualquer pessoa que amei. A diferença é apenas de gênero, disse certa vez. É uma fala que desmonta expectativas e mostra como ele enxerga o amor de forma ampla, sem amarras. Em 2020, chegou a circular uma notícia de que Caruso teria assumido ser bissexual, depois de uma live. No dia seguinte, ele desmentiu. Não tinha assumido nada, apenas vivido sua vida como sempre. Para ele, essa cobrança de definir quem é ou como deve se identificar não faz sentido. O que importa, segundo suas próprias palavras, é a parceria, o respeito e a conexão. E o mais interessante é como o público reagiu a tudo isso. Ao contrário do que muitos esperavam, não houve polêmica negativa. Pelo contrário, fãs e colegas celebraram a felicidade do ator, destacando o quanto ele merecia viver esse amor. Afinal, estamos falando de um artista que passou décadas emocionando plateias e que agora se permite viver uma história tranquila, longe de rótulos e barulho desnecessário. Hoje, Marcos Caruso e Marcos Paiva vivem uma relação discreta, mas cheia de momentos especiais que de vez em quando aparecem para o público. O casal já comemorou bodas em viagens marcantes, como em 2024, quando foram a Paris e posaram juntos diante da Torre Eiffel, em uma cena romântica que rodou a internet. Mas não pense que a vida deles é só glamour de viagem internacional. Quem acompanha sabe que eles valorizam a rotina simples no Rio de Janeiro, com programas comuns, longe do barulho da fama. Caruso já comentou em entrevistas que o que mais aprecia nessa fase da vida é justamente a tranquilidade. Depois de 4 casamentos com mulheres, com filhos crescidos e carreira consolidada, ele encontrou em Paiva uma parceria serena, que ele define como união de alma. O marido, por sua vez, também faz questão de demonstrar carinho em postagens nas redes sociais, sempre com mensagens que revelam cumplicidade. Uma delas recordava justamente o dia em que se conheceram, numa tarde chuvosa no Shopping Leblon, uma lembrança simples, mas que marcou o início de tudo. Apesar da diferença de idade entre os dois, isso nunca foi pauta para o casal. Pelo contrário, o que se vê é um relacionamento baseado em respeito e admiração mútua. Paiva, que não é do meio artístico, trouxe um ar de normalidade à vida de Caruso, e talvez isso seja um dos segredos para a relação funcionar tão bem. Nada de exposição exagerada, nada de escândalo, apenas um amor maduro, vivido de forma leve e genuína. Se na vida pessoal Marcos Caruso sempre prezou pela discrição, na vida profissional foi o contrário. Ele marcou a TV brasileira com personagens que até hoje estão na memória do público. Um dos maiores exemplos é o Leleco, de Avenida Brasil em 2012.
Quando recebeu o convite, ele mesmo achou que fosse um erro de escalação. Como um paulista alto, careca e discreto poderia dar vida a um malandro suburbano carioca, de regata e chinelo, cheio de ginga? Caruso chegou a dizer que ficou inseguro, mas decidiu mergulhar no desafio. O resultado todo mundo viu. Leleco se tornou um dos personagens mais populares da novela, lembrado até hoje com carinho pelos fãs. Mas Leleco não foi o único papel marcante. Já em Páginas da Vida, em 2006, interpretou o Alex, outro personagem forte em uma novela de grande audiência. No humor, brilhou na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, como o inesquecível Seu Peru. A missão era difícil, substituir Orlando Drummond, que havia eternizado o personagem. Mas Caruso se jogou no desafio e recebeu uma bênção emocionante do próprio Drummond, que declarou que agora podia ir embora tranquilo, porque o personagem estava em boas mãos. Esse reconhecimento emocionou não só Caruso, mas também o público que acompanhava a escolinha. Outro destaque foi o prefeito Patácio, de Cordel Encantado em 2011, um personagem cômico, exagerado, que arrancava risadas do público. E em Pega Pega, em 2017, como Pedrinho Guimarães, o dono do famoso hotel Carioca Palace, Caruso mostrou mais uma vez a sua força cênica, dando vida a um personagem carismático e divertido. E não dá para esquecer do teatro, onde Caruso sempre manteve raízes profundas. A peça Intimidade Indecente, ao lado de Eliane Jardine, foi um sucesso de público, rodou o Brasil e até Portugal, mostrando que mesmo fora da TV, ele continuava sendo um ator de palco cheio de vigor. Um detalhe curioso da carreira é que Caruso nunca aceitou limitações. Nos anos 80, ouviu de um diretor que não conseguiria o papel porque era careca. O que ele fez? Mandou confeccionar uma peruca em 6 dias, foi pro teste e conseguiu a vaga. Essa história, contada pelo próprio ator, mostra como ele sempre encontrou um jeito de driblar barreiras. Com tantos papéis, fica claro porque Marcos Caruso é considerado um dos maiores atores de sua geração. Ele tem a rara capacidade de emocionar, divertir e marcar presença em cada produção. E tudo isso sem nunca se prender a estereótipos, o mesmo espírito que também aparece na sua vida pessoal. E assim a gente conheceu de perto um pouquinho da trajetória de Marcos Caruso, um ator que marcou a televisão com papéis inesquecíveis e que também viveu grandes histórias de amor até encontrar a sua grande paixão, o marido Marcos Paiva. Uma vida cheia de personagens, mas também de momentos reais, que mostram que felicidade não tem idade nem manual. Agora me conta, você já conhecia todos esses amores e capítulos da vida do Marcos Caruso? Deixa aqui nos comentários porque eu adoro saber sua opinião. E claro, não esquece de se inscrever no canal, porque sempre tem mais curiosidades e histórias dos nossos famosos que marcaram época.